Você, mais do que eu, deve achar fascinante a mente. Porque a gente tá numa época muito maravilhosa de descobertas e avanços, né? Eu acho que a parte mental ainda está muito limitada, Vilela. É? Eu acho. O corpo humano, eu acho que a gente tem avançado horrores. Mas 20 anos atrás? 20 anos a gente atrás, não avançou? A gente avançou, mas ainda temos que avançar muito. Tipo, do que pode chegar é 1%, 2%, é isso? Eu diria que a gente está em 10%, em 90%. Antes era 1%. Tá. Porque hoje eu acho que a grande revolução no estudo da mente foi a tal da neuroimagem. O que é a neuroimagem? Você não faz ressonância para ver o fígado, para ver o coração? Quando a gente começou a fazer a ressonância do cérebro, no início você falou assim, sim, você está ali o órgão cérebro. Depois começou a se descobrir que você podia fazer ressonância estimulando o cérebro a funcionar. E aí você tem a tal da ressonância funcional. É aquilo que o pessoal fala, acendeu essa parte, acendeu essa... Isso. E aí o que você faz? Você põe uma pessoa nesse exame e aí você começa a projetar milhões de imagens. Então você vê a hora que você aciona áreas ligadas a afeto, áreas ligadas à raiva, a nojo, a repulsa. E aí vai mapeando. E aí você vai mapeando. Mas mais do que isso, perceberam que isso era igual a outros humanos. Exatamente. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Caramba! Mas não fisicamente funciona. É físico? Não, a diferença não é física, é funcional. É funcional. O cérebro... São ligações. Exatamente. Como se fosse uma fiação que ali não funciona. Se a gente fizesse essa metáfora da fiação, que eu acho boa, é como se alguns fios eles não se encontram. Como se alguns circuitos estivessem desativados. Exatamente. Caramba! Então, por exemplo, E olha quem fez isso... Mas tem umas outras que a gente não tem, que estão ligadas ou não? O resto é igual? O resto é igual. Tá? Então, o que acontece? Quem descobriu isso foram 2 cientistas brasileiros. O quê? Em 2001, que é o Ricardo Oliveira e o Jorge Moll Neto. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, exatamente, a ressonância magnética funcional em psicopatas e não psicopatas. O que eles fizeram? Pegaram um grupo, tá? De 20 psicopatas de sistema penitenciário, fizeram isso nos Estados Unidos, que aqui eles não podiam fazer. E fizeram não psicopatas, pessoas comuns. O mesmo teste. Então, eles ligaram o cérebro a um grande computador, botaram dentro de uma máquina de ressonância e eles começaram a botar assim, um pôr de sol no arpoador com uma música de Tom Jobim. O que despertava nas pessoas? Uma coisa de paz, de harmonia, o sistema límbico ficava relaxado, zen. Aquilo, e botava assim, iam sucedendo cenas. Uma criança sendo estuprada, depois voltava com uma cena de guerra, alguém explodindo. O que acontecia? As pessoas que não eram psicopatas, elas reagiam, o sistema límbico, o sistema emocional, reagia com extrema repulsa àquelas cenas de violência contra uma criança, violência contra alguém, com animais. E no psicopata, a mesma reação do sol se pondo no arpoador, com Tom Jobim, era a mesma pro resto. Não mudava? Não mudava. Pelo contrário, quanto mais dantescas as coisas, acendia uma área que lembrava o prazer para as pessoas, quase um orgasmo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você tem a resposta. Você assistiu o Minority Report? Sim. Que era uma polícia que previa... Que o cara ia fazer um crime. Que ia fazer um crime. Se a gente consegue mapear que um cara é um psicopata, a gente pode prender ele antes de fazer alguma coisa? Ou deixar ele sob vigilância ou não? Isso seria ideal. Por exemplo... Não pode. Não existe. Né? Não existe isso. Quer dizer, eu acho que as coisas estão tão doidas porque as pessoas estão sendo presas por crimes que não cometeram. Né? Que supostamente irão cometer. Eu acho que, novamente, a ficção vai antecipar um futuro. Que vai chegar um ponto que vai acontecer isso. Eu acho que essas pessoas que fazem essas ficções... Elas têm alguma conexão com essas nuvens, com essas nuvens de informação. Porque, na verdade, nós humanos não inventamos nada. Para mim, o conhecimento humano está nessas grandes nuvens que armazenam conhecimento. Não precisa nada. Hoje os provedores armazenam a informação de toda a humanidade. Você sabe onde está o teu provedor? Não faço Onde ele está armazenando? Pode ser na Rússia, pode ser fazer um caminho... Na China, pode ser em qualquer lugar. E por que não teria isso para o conhecimento humano?
Platão dizia exatamente isso que você falou. Ideias, né? O mundo das ideias é que é verdadeiro. Esse é o mundo das ideias. E também tem essa coisa do medo de coisas que a gente... Por que meu filho tem medo de uma cobra se ele nunca viu uma cobra? Entendeu? Se isso é passado, vem dos antepassados, é genético? Aí você tem a coisa... Você vai ter que levar ou por uma questão religiosa, de reencarnação, quem acredita, ou então do tal do inconsciente coletivo. Entendi. Que o Jung falava muito, né? Parece que essa informação da humanidade, de alguma maneira, ela vem no teu DNA.